Nós já dissemos, meus irmãos, que a graça capacitadora de Deus age em nós de maneira constante, gradual e crescente. Mas como ela faz isso? Como ela nos educa? E principalmente, qual é a mensagem da graça que nos faz viver de maneira sensata, justa e piedosa? É a mensagem do Evangelho, meus irmãos. Sim, aquela mesma mensagem que nos salvou, que nos converteu, ela também nos motiva e nos dá o poder para vivermos uma vida santa que agrada a Deus. A graça pega essa mensagem e nos relembra o Evangelho constantemente para que nós possamos então viver uma vida santa. Nós vamos dar 2 exemplos para que os irmãos possam entender. Vamos do mais simples para o mais complicado. Saulo é um jovem da igreja que programou um churrasco com o grupo da mocidade. Ele mesmo gosta de preparar o churrasco, mas quando os convidados estavam quase chegando, ele descobre que acabou o sal. Saulo então olha para a hora e vê que ainda dá tempo de ir ao mercado. Ele pega sua bicicleta, corre até o mercado. Ele vê que o mercado está lotado, mas não tem problema, ele vai comprar só o sal e ele pode passar no caixa rápido, de no máximo 10 volumes. Ele pega o sal e corre para a fila do caixa rápido. E à sua frente está uma senhora com seu carrinho. Ele dá uma olhada para o carrinho da senhora e faz uma conta rápida, 16 itens. Isso deixa Saulo muito irritado. Ele se pergunta, por que as pessoas não conseguem cumprir regras básicas? Essas pessoas ficam atrapalhando outras pessoas na sua correria do dia a dia. A justiça própria de Saulo expõe o problema da seguinte situação. Ele está certo, porque ele cumpriu as regras. A senhora está errada, pois descumpriu uma regra fácil de ser cumprida. Pensando assim, que ele cumpriu as regras e ela não, Saulo vem então aumentar a sua ira, mas se lembra de um versículo na qual ele deve conter a sua ira, ou seja, vamos para a lista de regras. Ele lembra desse versículo e ele consegue fazer isso por alguns minutos e fica orgulhoso de si mesmo. Mas quando a senhora começa a procurar e não encontrar o talão de cheque dela, então Saulo começa a suspirar e a soprar bolinha. E diz à senhora, vai demorar muito, minha senhora. Sua ira aumenta e aumenta. E ele então se desespera porque sabe que agora quebrou aquela regra, aquela ordenança de conter a própria ira. Ele não conseguiu conter a própria ira. E ainda denegriu o nome de sua igreja, já que está com a blusa da mocidade. Mas nessa situação, como a graça educa a Saulo? É uma coisa simples, mas como ela pode educar a Saulo? Para que ele responda de maneira sensata, justa e piedosa diante dessa situação. A graça o educa a Saulo, lembrando a ele do Evangelho, mostrando quem ele é e quem é o seu Salvador. A graça relembra a ele que ele é um quebrador de regras, como essa senhora que está ali na frente dele. Não de regras simples do mercado, mas de mandamentos santos e justos, ofendendo assim um Deus santo e justo. A graça ela lembra a Saulo do nascimento virginal de Cristo, que teve que fazer isso para tomar então a natureza humana de Saulo, para resgatar tanto o espírito como a alma. A graça também o lembra da vida perfeita de Jesus, que foi imputada agora a Saulo. E isso faz com que ele rejeite a necessidade de se considerar um anfitrião perfeito. Ele já é perfeito em Cristo diante de Deus. E isso deve bastar, ou isso basta. A graça também lembra da morte vicária de Cristo, que trouxe perdão por todas as regras e mandamentos que ele quebrou, mesmo aquelas na qual são mais terríveis. Também a graça o lembra da ressurreição de Cristo, que através da ressurreição de Cristo, Cristo venceu o poder do pecado que estava sobre Saulo. Então, agora Saulo pode controlar a sua ira por causa de Cristo e não nos seus próprios esforços, no seu próprio desempenho. A graça também o lembra da ascensão de Cristo, que agora no céu, como um homem semelhante a Saulo, pode se compadecer de suas fraquezas e interceder por ele. E ainda, que no céu ele governa tudo e preparou este momento do cotidiano para lembrar a Saulo o grande amor de Deus por ele. Com este evangelho em mente, a graça educa Saulo para que ele tenha paciência e misericórdia com a senhora à sua frente, assim como o próprio Deus fez com ele. Então a gente vê um exemplo simples de como a graça usa o evangelho
para então nos educar. Vamos ver um exemplo um pouco mais difícil agora, um pouco mais complicado. Maria é uma mãe esforçada e dedicada que ensina seus 5 filhos em casa, que tem se empenhado fielmente para educá-los e prepará-los para o Senhor. Ela ama a Deus e ama a igreja, e ama seu marido e seus filhos. No entanto, algo impensável acaba de acontecer. Ana, sua filha mais velha, 17 anos, engravidou. Então Maria se sente traída, arrasada quando descobre que Ana está vivendo uma vida dupla, embora Ana professasse abertamente a sua fé e parecesse obedecer a todas as regras da família, ela na realidade tinha arranjado um jeito de ter encontros amorosos secretos com um rapaz cristão que morava na mesma rua. Maria está se sentindo traída e todo dia sente a sua derrota e humilhação, assim como ela sente um desejo de extravasar toda a sua fúria em cima da sua filha Ana. Maria está muito decepcionada, pois a sua filha não levou em conta o sacrifício e a dedicação da sua mãe. Mas Maria também está decepcionada com Deus. Ela ensinou sua filha no caminho que devia andar, ou seja, ela entende que ela fez a parte dela. E ela se pergunta por que Deus não fez a parte dele, que era desviar a filha dele, que não deixar que a filha dele se desviasse, a filha dela se desviasse dele. Maria se sente abandonada, confusa, desapontada, irada e envergonhada. A pergunta é como a graça de Deus pode instruir a Maria e a sua família numa situação dessa? Como a graça educa Maria nesta presente situação a viver de forma sensata, justa e piedosa? A resposta a essa pergunta é educando de acordo com o Evangelho. Este Evangelho que nos mostra quem Deus é e quem nós somos nele, e assim podemos agir de maneira amorosa com o nosso próximo. Este Evangelho da graça que deve nortear todas as situações da nossa vida e todos os nossos relacionamentos. Então a graça de Deus lembra Maria que Deus governa tudo e que ele não ficou surpreso com o pecado de Ana. Assim como os pecados de Maria também não foram surpresa para Deus. Na verdade, Deus na eternidade já tinha estabelecido um plano para resolver o problema do pecado da mãe e da filha, que é a morte vicária de Cristo. Cristo morreu pelos pecados de Maria, e estes pecados não são levados agora em conta. E se Ana realmente pertence a ele, nem mesmo os pecados de Ana também são levados em conta. Então ela pode se consolar no fato de que seus pecados, os pecados de Maria e de outros pecadores que pertencem a Cristo, já foram julgados e condenados. A graça também lembra a Maria que ela deve abandonar sua justiça própria e orgulho, pois o amor de Deus por ela não se baseia em seu desempenho e nem no desempenho de seus filhos. O amor de Deus por ela depende apenas do desempenho santo e perfeito do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ela pode se alegrar que a salvação é somente pela graça e de que ela é pecadora, mas muito amada. E a graça lembra ainda que a sua filha é como ela, como Maria, pecadora. Que o pecado de Ana não é mais repugnante do que o próprio pecado de Maria. E o pecado remanescente em nós faz com que todos, até mesmo uma criança que vive em um lar cristão, pode se rebelar, e na maioria das vezes se rebela mesmo. Podemos lembrar aí da casa do filho pródigo, onde o filho viveu no lar cristão ali, e mesmo assim se rebelou. Então, à medida que a consolação do Espírito Santo foi envolvendo o ser de Maria, ela se sentirá mais humilde, pois seu senso de justiça própria, que provocava a ira contra sua filha, foi sendo removido. E então ela poderá confortar a sua filha Ana. Depois que tiver aquecida a alma na graça do Evangelho, Maria pode procurar imitar a Deus em seu lar. Ela e seu marido podem estender misericórdia a Ana e também ao seu namorado. Vemos aí como a graça de Deus nos educa, usando o Evangelho constantemente. Não somente em coisas simples, no nosso cotidiano, mas diante de grandes dificuldades, de tragédias, nós podemos então saber que Deus nos dá graça, para nos dar capacitação, para nos dar motivação e poder, para então agirmos de maneira santa diante de toda e qualquer situação. Todos nós precisamos dessa graça confortadora do Evangelho, essa graça maravilhosa que nos ensina a cada dia a viver a vida cristã de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, Deus nos abençoe nesse estudo, que
todos os dias possamos relembrar o Evangelho, para que essa graça possa nos educar através dele. Vamos orar? Deus de misericórdia e de bondade, louvamos o teu nome, te agradecemos por esse estudo, Senhor, por esse tempo que estamos, ó Deus, podendo realizar esses estudos online. Toma nossas vidas, ó Deus, segundo o teu Evangelho, que a tua graça, ó Deus, todos os dias nos ensine, nos relembre o teu Evangelho, nos educando, ó Deus, para vivermos uma vida justa, sensata e piedosa. E assim venhamos a glorificar o Senhor em tudo que viermos a fazer, ó Deus. Assim nós oramos, te agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.